Pensem só, um emprego que paga super bem, te dá prestígio e ainda por cima te faz brilhar no escuro. Literalmente. Parece um sonho, não é mesmo? Pois é. Para as garotas radioativas lá no início do século XX, isso era a mais pura realidade. O que elas não sabiam de jeito nenhum é que esse brilho todo era, na verdade, um veneno lento. Um segredo mortal que acabaria começando uma das maiores batalhas por direitos trabalhistas da história. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá no comecinho dos anos 1900, o rádio era a grande novidade do momento. E olha, longe de ser visto como algo perigoso, ele era celebrado como uma fonte milagrosa de energia e saúde. Uma verdadeira cura para tudo. E era valioso, absurdamente valioso. Um único grama de rádio custava o que hoje seria mais de 2 milhões de dólares. Com um preço desses, o rádio virou símbolo de luxo, de progresso, de poder. Era sem dúvida o elemento do futuro, e todo mundo queria um pedacinho dele. E essa fascinação toda deu início ao que a gente pode chamar de uma verdadeira mania do rádio. O público estava completamente encantado por essa substância que parecia mágica, que brilhava sozinha no escuro. E é claro que a indústria aproveitou essa onda. O rádio começou a aparecer em absolutamente tudo. Tônicos que prometiam mais vigor, cosméticos para deixar a pele radiante e, pasmem, até em água potável. Muitas vezes, o nome rádio era só marketing, mas a promessa desses benefícios milagrosos, essa estava em toda parte. É bem nesse cenário, sabe, de otimismo, de inovação, que surgem as protagonistas da nossa história. Jovens mulheres, atraídas por uma oportunidade de trabalho que parecia nova e excitante. Mal sabiam elas que o emprego dos sonhos logo logo se transformaria num verdadeiro pesadelo. A tarefa parecia simplesmente perfeita: pintar os números e os ponteiros de relógios com uma tinta especial feita com rádio que brilhava no escuro. O pagamento era ótimo, o ambiente de trabalho era super animado e o emprego era visto como algo glamuroso. A maioria das pintoras eram adolescentes, algumas com 14, 15 anos, super felizes com essa oportunidade incrível. E aqui está o detalhe mais terrível de todos. A técnica que ensinaram a elas para garantir a precisão era o método lamber, mergulhar, pintar. Para deixar a ponta do pincel bem fininha, elas eram instruídas a levar o pincel à boca. A cada número pintado, elas engoliam uma pequena dose de veneno radioativo. O ambiente da fábrica estava completamente saturado com o pó de rádio. Ele cobria as roupas, o cabelo, a pele das trabalhadoras. No fim do dia, elas saíam brilhando no escuro, o que até rendeu a elas o apelido de garotas fantasmas. Na época, isso parecia algo mágico, sabe? Uma coisa divertida do trabalho. A consequência terrível dessa prática fica muito clara nesta imagem. Isso é uma autorradiografia dos ossos de uma pintora feita anos depois da morte dela. Esse brilho que a gente vê é o rádio que ela ingeriu. Ele se fundiu à estrutura óssea dela e continuou emitindo radiação, basicamente decompondo o corpo de dentro para fora, mesmo depois de enterrada. Acontece que o glamour inicial não durou muito tempo. Logo as mulheres começaram a adoecer, com sintomas misteriosos e horríveis. E aquele brilho que antes era motivo de orgulho se tornou um sinal de morte. Os problemas começavam com dores de dente, um cansaço, mas evoluíam muito rápido para algo bem pior. Os dentes caíam, as mandíbulas se desintegravam, no que ficou conhecido como mandíbula de rádio, e tumores ósseos super agressivos apareciam. Médicos e dentistas ficavam perplexos, até que uma conexão terrível começou a surgir. Muitas das pacientes trabalhavam ou tinham trabalhado nas fábricas de relógios. Com a verdade começando a aparecer, a reação das empresas não foi de preocupação, foi de negação e de um engano muito cruel para proteger os lucros. Publicamente, a US Radium Corporation e outras empresas insistiam contra todas as evidências que o rádio era inofensivo. Elas negavam com todas as letras qualquer ligação entre o trabalho e as doenças que estavam literalmente matando suas funcionárias. E para desacreditar as mulheres, a empresa lançou uma campanha de desinformação brutal. Eles contrataram médicos para dizer que os problemas de saúde delas, especialmente a mandíbula em decomposição, eram, na verdade, sintomas de sífilis, uma doença com um estigma gigantesco na época. A tática era bem clara: usar a vergonha para silenciá-las.
E aqui está a prova da fraude. A empresa sabia do perigo. Eles contrataram um especialista para investigar o caso e o relatório dele confirmou a ligação direta entre o rádio e as doenças. Mas em vez de agir, a empresa escondeu o relatório e continuou com a prática mortal de lamber, mergulhar, pintar. Mas as garotas radioativas não seriam silenciadas. Mesmo doentes, morrendo, elas decidiram lutar. E com isso, iniciaram uma das batalhas judiciais mais importantes da história dos direitos trabalhistas. O primeiro grupo a ir para a justiça era formado por 5 mulheres. Elas estavam tão fracas que mal conseguiam levantar os braços para fazer o juramento no tribunal. Mas a determinação delas era inabalável. Elas não estavam lutando só por si, mas por todas as outras. A luta foi longa, foi muito difícil. As empresas usaram todo o poder e influência que tinham para adiar os processos, na esperança de que as mulheres morressem antes de um veredito. Mas a imprensa ficou sabendo do caso e a opinião pública começou a virar a favor das garotas radioativas. Apesar das derrotas no início, do esgotamento físico, da humilhação pública, elas persistiram. A coragem delas, diante de uma morte certa e de um adversário corporativo tão poderoso, foi o que finalmente virou o jogo. E embora muitas delas não tenham vivido para ver a vitória final, o sacrifício das garotas radioativas não foi em vão. A luta delas criou um legado que protege trabalhadores até hoje. O caso delas estabeleceu marcos legais cruciais. Foi a primeira vez que uma empresa foi considerada legalmente responsável pela saúde de seus funcionários. Isso levou diretamente à criação de agências como a OSHA, que cuida da segurança e saúde no trabalho, e forçou o desenvolvimento de padrões de segurança industrial. A ciência também aprendeu enormemente com o estudo trágico dos corpos delas. E assim, a história tão sombria das garotas radioativas termina com uma luz. Mas não o brilho mortal do rádio, e sim a luz da coragem. A luz de mulheres que se recusaram a ser esquecidas. A luta delas nos deixa com uma pergunta, né? Quantas das proteções que a gente tem hoje em nossos trabalhos foram construídas sobre o sacrifício de pessoas como elas? É um legado escrito com dor, mas que nos protege até hoje.